Eu sou Maria Elis Nucforo, sou indígena Laclanon Xoclen. Eu nasci em Blumenau e sou filha de Maria Nucforo, também indígena Laclanon Xoclen. E a minha mãe nasceu nesse território no ano de 1960. E quando ela era adolescente, ela saiu da aldeia para estudar, para trabalhar, porque aqui a gente não tinha escola, não tinha trabalho. E ela foi para a cidade. O meu avô era professor indígena e ele gostaria que os filhos estudassem, né? E como a gente não tinha opção de escola aqui na época, muitos dos filhos saíram na época da adolescência ainda para estudar. E a minha mãe foi uma dessas que saiu para estudar e para trabalhar. Então ela morou muitos anos em Blumenau e recentemente, há 3 anos, ela faz a volta para a aldeia, né? E com essa volta para a aldeia, a gente pensa em fazer algo, né, para trazer pessoas também para a aldeia, para conhecer como nós vivemos e todo esse processo de resgate que nós temos feito, né, mostrar para as outras pessoas também. Porque hoje ainda na cidade se tem a ideia de que o indígena é aquele indígena que anda nu, né, que mora em oca, né, que vive só da caça, que vive da pesca, o que não é a nossa realidade, não é a realidade de muitas comunidades indígenas Brasil afora. Mas nós não deixamos de ser indígenas por conta disso. O fato de ter hoje uma outra configuração não nos deixa, a gente não deixa de ser indígena. E a gente viu então uma ideia de trazer os grupos para cá para conhecer como nós estamos hoje, né? Que é bem diferente do que as pessoas imaginam, né? Mas que a gente tenta fazer um resgate de toda a nossa história, mesmo que a gente não vai conseguir fazer resgatar coisas como era no passado. A gente sabe que hoje a gente não vai voltar a andar nu, por exemplo, né? E são coisas que são impossíveis de acontecer, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir mais viver da caça e da pesca, porque hoje a gente não tem nem reserva florestal, né, para viver dessa forma, né, porque a terra foi nos tirada, né, então são coisas que não voltam mais, mas tem coisas que a gente quer resgatar, né, e a gente quer mostrar isso para as outras pessoas, né, como nós vivemos hoje e as tentativas que a gente tem feito para resgatar a nossa história, resgatar alguns dos nossos costumes, dos nossos hábitos, né? E nisso consiste o nosso projeto que a gente deu o nome então de Acolhida na Aldeia. Historicamente, os povos indígenas têm lutado para defender a sua visão e seu modo de vida, na busca de uma relação harmônica com a natureza e equilíbrio nas relações entre as pessoas. Dentro desse contexto, a Tribaiun tem como propósito apoiar projetos e eventos que têm como objetivo levar consciência para uma vida harmônica consigo mesmo e com a natureza. Nesse documentário, registramos o projeto Acolhida na Aldeia, criado pela Maria Elis Nucforo, indígena Laclanon Xoclen. A igreja evangélica ela entrou na comunidade na época assim 1930 mais ou menos, e hoje os nossos anciões eles são pessoas que eles já nasceram conhecendo, digamos, o que eles chamam hoje de evangelho, né? Conhecendo o evangelho. Então, para a gente fazer um resgate de uma cultura indígena antiga, né? A gente é muito difícil porque eles já não conheceram. E se conheceram, eles hoje são evangélicos, então eles não querem passar aquilo, né? Porque é tido assim como algo errado, né? Foi em 1930 que a gente tem nos registros a última perfuração de lábios, por exemplo, que a perfuração de lábios ela era uma característica do povo Xoclen, né? Usar o botox, né? Fazer a perfuração de lábios. Então hoje a gente não tem ninguém na comunidade que tem, né? Porque esses mais velhos, digamos assim, eles já cresceram entendendo, de acordo com o cristianismo, né, pregado aqui, que isso é errado, porque a igreja evangélica, da forma como ela chegou, se a gente observar,
A igreja evangélica do passado, ela era muito radical com relação a costumes e hábitos e a usar um brinco, usar um colar. Hoje a gente vê uma nova configuração da igreja evangélica, mas no passado a gente sabe que não era assim, né? Então, quando eles chegaram, por exemplo, usar o botox não era mais permitido, não foi aceito, né? E a igreja evangélica, ela entrou na comunidade, né, foi, digamos assim, mais aceita, né, para quem entra na nossa comunidade ver a quantidade de igrejas que a gente tem. A gente tem muita igreja evangélica, muita não, e muita e só a igreja evangélica. A gente não tem igreja católica, né, só a igreja evangélica, por conta da semelhança, digamos assim, que o indígena achou dos costumes dele com o que é pregado na igreja evangélica, porque a igreja prega um Deus criador de todos os seres, do espaço, né, do homem, dos animais, né, é isso que a igreja prega, e é isso que o nosso indígena Xoclen, ele também acreditava, que existia um único Deus, que fez os seres, que fez o homem, né, então por conta dessa semelhança, né, do cristianismo, né, com o costume indígena, né, foi que ela teve uma forte adesão dentro da aldeia. A terra indígena, ela é dividida em 8 aldeias e cada aldeia tem um cacique. E da terra toda a gente tem um cacique geral, que a gente diz, né? Como se fosse o presidente, né? A gente tem o cacique geral e tem o cacique de cada aldeia. Ele é o representante daquela comunidade dentro e fora da aldeia, né? Então é ele que vai ouvir as necessidades da comunidade e vai levar essas necessidades para fora da aldeia, para a FUNAI, para o governo, né? E ele que vai buscar também recursos, né, para trazer para dentro da aldeia. Eu acho que teve gente aqui vendendo artesanato, isso é a cultura nossa. Tem gente que também na nossa cultura, ele traz assim, uma comida típica, são as culturas que nós queremos levar. É nosso cântico, em se preservar essa nossa cultura. E na escola ainda se ensina a língua? A gente tem o ensino da língua indígena, que é o Xoclen, a gente tem a arte indígena, a gente tem história indígena, e a forma de ensinar e aprender é diferente do que a gente tem nas escolas tradicionais da cidade, né? Então, eles usam muito esse espaço aqui, então já fui questionada também assim, recebi um aluno lá da tua terra e ele não para de sapato e não para sentado na cadeira. Claro que ele não para de sapato e não para sentado na cadeira. Por que ele ficava descalço? Por que eles vêm fazer aula de matemática na grama? Eles vêm fazer colar, eles vão fazer cesto, né? É diferente. Eu acho que assim falta a gente mesmo compreender que nós temos esse dever e também essa necessidade de mudar, de voltar como era no passado, de aprender novamente a trabalhar coletivamente, como nossos antepassados trabalhavam, de não trabalhar na individualidade, né? E de viver da terra e de cuidar da terra. De cuidar da água, de cuidar das nossas nascentes, dos nossos mananciais, né? De cuidar disso, né? Mas a gente precisa aprender de novo, né? É algo que a gente acabou perdendo em todo esse caminho da história, a gente acabou perdendo. Então, eu hoje faço um resgate disso, né? De coisas, eu sei que tem coisas aqui que não são dos nossos hábitos e dos nossos costumes. A gente tenta se adequar, né? Tem coisa que a gente vai conseguir mudar, tem coisa que a gente não vai conseguir mudar. Segundo as histórias que eles contam para nós, ele subia de canoa até lá no Platê, na aldeia sede. Lá ele encontrou esses índios, ele viu esses índios acampados lá, aí ele chegou, espiou e voltou.
Aí ele vinha sempre para estudar a estratégia, como é que ele ia chegar. Aí teve um dia que ele chegou, numa madrugada, ele chegou bem cedo lá nos índios, ele ficou só espiando ele. Levou já presente, levou roupa para conversar com eles. Ele sabia falar em índio, ele Estudou. Ele aprendeu com uma índia que eles levaram, a Mariquinha que eles falam. Ele aprendeu, e lá ele também aprendeu o idioma dos Caingangue. A língua caigangue e a Xoclen, elas são do mesmo tronco linguístico, né? Então, assim como o nosso português e o espanhol, em que em determinados momentos as palavras elas são semelhantes, né, parecidas, né? Aconteceu com o caigangue. Ele trouxe o caigangue, já entendia um pouco o caigangue e trouxe essas famílias para auxiliar ele no processo. E ele entregava presentes e roupas para essas mulheres caigangues e mandava elas para o mato para elas fazerem o processo de contato, levar roupa, vestir a roupa, né? E passava alguns dias, era para elas retornar. Quando elas retornavam, em vez de elas trazerem as Xoclens vestidinhas, elas voltavam nuas, porque acontecia o processo contrário, né? Até que ele conseguiu chegar nesse passo ali que ele fala. Aí, por esse motivo que tinha algumas crianças que já não tinham pais, os índios mais velhos, numa noite se reuniram e pensaram assim, nós vamos ter que fazer esse processo com ele, porque tem criança que não tem pai e nós não vamos dar jeito de criar eles. Aí o Covi então resolveu, ele foi o primeiro a dar a mão para ele, para fazer essa pacificação. Mas depois desse processo, que era para ser uma pacificação, para viver bem, esse Eduardo explorou muitos índios. Ele ensinou, claro, ele ensinou eles a plantar, ele ensinou eles a trabalhar, mas em cima desse dali ele aproveitava eles demais. O resto da colheita que eles tinham, o resto que caía no chão, ele dizia para eles. Se ele ajuntasse, ainda desse para eles, mas ele dizia assim, está ali no chão, pega ali, esse é de vocês. Aí aquele que tentava se levantar contra esse Eduardo, ele mandava prender. Sem dó nem piedade, ele mandava prender. E o único que teve coragem foi esse Basílio, o Lili. E ele foi para o Rio de Janeiro com o intuito de denunciar ele, contar para eles o que estava acontecendo, para tirar esse Eduardo. Ele era chefe do posto aqui, para tentar tirar ele. Aí ele veio com o documento em mãos. E o Lili veio com a canoa aqui, ele trouxe para ele. Chegou aqui na porta e disse para ele, eu vim te tirar porque tu está esperando eles. Nem contou tempo. Pegou a arma dele e já apontou nele, queria matar ele. Conseguiu correr e dali de cima eles foram atirando nele. Tiravam, ele se desviava para lá e para cá, assim, foi embora. E se escondeu naquele bueiro. Aí teve um tal de Gervásio, que já imaginou que ele estaria aqui embaixo. Ele ficou mais ou menos ali assim, ó, o revólver, esperando ele. Aí depois de horas ele saiu para espiar, ele deu tiro nele, bem na cabeça dele. Aí mesmo assim, ele ainda quase respirando mal, eles tiraram ele, levaram ali, como eu falei para vocês, era rasinho aqui, era só um ribeirãozinho. E tinha uma pedra que meu pai disse que tinha uma pedra bem na beirada ali. Eles puxaram o corpo dele, para ter certeza que ele ia morrer, botaram a cabeça dentro da água, afundado. E antes de fazer isso, o próprio Eduardo pegou o revólver dele e deu o último tiro. Se não fosse pelo Basílio, o Eduardo não ia sair de chefe de posto, mas não seria liberto, digamos assim. Mas por ele, graças ao Basílio, nós tivemos a nossa liberdade. Foi em 1914, no dia 22 de setembro, a nossa pacificação. Isso já passou há mais de 100 anos, mas ainda hoje nós lembramos dos tempos que já foram bons. Quando nossos rios tinham águas limpas, muitos peixes para nós pescar e na mata bicho pra caçar. Quando
Nossos rios tinham águas limpas, muitos peixes para nós pescar e na mata bicho pra caçar. Hoje nós olhamos tudo em nossa volta, tantas coisas estão diferentes, como dói o nosso coração. Olha, eu sou índio, mas também sou gente, não me trate como um delinquente, por favor dê-me sua mão. Lembrar, eu também sou um cidadão. Vamos juntos dar as nossas mãos e lutar por nossa nação. Lembrar, eu também sou um cidadão. Vamos juntos dar as nossas mãos e lutar por nossa nação. Índio ama o Brasil.